Bom dia, oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Agora, começando mais uma quinzena, nós continuaremos com o nosso estudo da geometria, agora com a parte dos polígonos. Nesta etapa, não teremos cálculos, são só alguns conceitos e alguns desenhos. A parte dos conceitos eu vou trabalhar neste vídeo. No próximo vídeo, daí eu vou mostrar como fazer a construção desses polígonos, como desenhar eles. Mas para que seja possível fazer esses desenhos, é necessário entender bem como que funcionam esses conceitos. Alguns desses conceitos vocês já viram em outras aulas anteriores, mas nós estaremos reforçando ou vendo de uma forma um pouco diferente, focado agora nessa parte polígono, porque muitas coisas são interligadas e se usam em mais de um assunto, assim como acontece em qualquer área da matemática. Então, polígono, poli, muitos, gono, ângulo, então é algo que tem muitos ângulos, é uma linha fechada formada apenas por segmentos de reta do mesmo plano que não se cruzam. Agora que nós já sabemos um pouco melhor o que são esses segmentos de reta, o que são ângulos, acredito que fica um pouco mais fácil entender a ideia de polígono. Por ser uma linha fechada, eu não posso fazer isso aqui. Ele não pode ficar aberto, ele tem que fechar. Assim, por ser segmento de reta, é um pedacinho de uma reta, é uma linha reta. Ele não pode ter uma parte que seja arredondada. Tem que ser sempre linhas retas e que não se cruzam. Então, eu também não posso fazer isso aqui, tá? Não pode cruzar. O polígono, ele vai muito além daquelas formas geométricas básicas que a gente trabalha tanto. Quadrado, triângulo, o retângulo. Por exemplo, a bandeirinha de São João é um polígono também. Ele tem este formato aqui, é um polígono. É uma linha fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Atende a minha definição. Então, quando eu pedir, por exemplo, para vocês desenharem um quadrilátero, o que é um quadrilátero? É algo que tenha 4 lados. 1, 2, 3, 4. Não fiquem achando que só pode sair daí um quadrado ou um retângulo. Por exemplo, isso aqui também é um quadrilátero. Tem 1, 2, 3, 4 lados. Essa forma geométrica aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Assim como essa forma geométrica aqui também é um pentágono. Então, é possível fazer formas diferentes do que nós estamos acostumados. Para entender bem como que funciona, nós temos que entender os elementos do polígono. Nós temos os lados. Essa partezinha que eu coloquei dentro dos parênteses em alguns momentos é para usar uma linguagem mais simples, para tentar facilitar o entendimento de vocês. Então, os lados são os segmentos de reta. O que são esses segmentos de reta? É o que delimita a forma geométrica. Esse pedacinho aqui, ó, esse segmento de reta aqui, é um lado. Esse aqui é outro lado, esse aqui é outro lado, esse aqui é outro lado, esse aqui é outro lado. É o que delimita a minha forma geométrica. Como que eu vou representar esses lados? São segmentos de reta. Tem uma forma adequada de se fazer essa representação. A, B, um risquinho em cima. Ele tem que ter esse tracinho, lembram que eu já falei isso em outros vídeos, para dizer que é um segmento de reta, que tem um início e tem um fim. Então, nós temos o segmento de reta AB, BC, CD, DE e EA, que formam os lados desse polígono. Eu poderia, por exemplo, colocar, ao invés de AB, BA. Por quê? AB ou BA representam exatamente o mesmo segmento, mas daí ou eu coloco uma representação ou eu coloco a outra. Não posso colocar as duas, senão estou contando o mesmo lado 2 vezes. Vértices
são os pontos onde os segmentos de reta se ligam. Os vértices são esses pontinhos aqui, A, B, C, D e E. Então, quando for dar os vértices, quem são? Ângulos internos. Ângulo, a gente sabe que é uma abertura que existe entre duas semirretas. Essa abertura aqui ou essa abertura aqui, correto? Ângulos internos. Interno quer dizer que é do lado de dentro. Então, são essas aberturas aqui. Existe um ângulo, uma abertura entre o lado FA e o lado AB. Existem mais formas de representar. Eu vou usar com vocês sempre a mesma. Então, para representar o ângulo interno, eu uso essa notação aqui. Então, eu tenho o ângulo interno A. Não posso esquecer de colocar o acento circunflexo, porque ele me diz que isso aqui é um ângulo interno. Então, eu tenho o ângulo interno A, o ângulo interno B, o ângulo interno C, o ângulo interno D, o ângulo interno E e o ângulo interno F. E nós temos ainda os ângulos externos. Ângulos externos são os ângulos formados por um lado e o prolongamento de um lado consecutivo, sendo que o polígono precisa ser convexo. Então, ó, aqui nós temos um quadrilátero. Ele tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Eu vou desenhar outro quadrilátero aqui, para mostrar para vocês a construção. Então, tem lá vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Eu vou prolongar o lado AB. Então, prolongo o lado AB. Prolonguei, ó. Era até aqui, estiquei ele mais um pouquinho. Eu digo que ele está passando por um ponto E. Eu tenho prolongamento de um lado e o lado consecutivo, que é o seguinte, é o próximo lado. Se eu prolonguei esse, qual é o lado que está encostado a esse prolongamento? Esse lado aqui. Então, aqui eu tenho o ângulo externo. Tá? Esse aqui é o ângulo externo B, porque está lá no vértice B. Existe mais de uma forma de representar ele também, tá? Mas nós usaremos essa notação para facilitar um pouco a nossa vida. Então, prolonguei o lado AB, fiz o ângulo externo B. Prolongar o lado BC com o lado consecutivo, lado encostadinho nele, eu tenho o ângulo externo C. Prolonguei o lado CD com o consecutivo, eu tenho o ângulo externo D. Prolonguei o lado DA com o consecutivo, eu tenho o ângulo externo A. Daí, quando eu quero indicar quais são os ângulos externos, eu vou usar o quê? A', B', C', D'. Ok? Então, ó, os lados, quais seriam os lados desse meu quadrilátero aqui que eu desenhei inicialmente? Os lados são AB, BC, CD e DA. Quais são os ângulos internos? Ó, o Izinho é para ângulo interno, o E para ângulo externo. Ângulo interno, qual é o meu ângulo interno A? Está aqui no vértice A, esse lado aqui, ó. Esse aqui é o ângulo interno A. Então, eu vou representar ele dessa forma aqui. Ângulo interno B, ângulo interno C e ângulo interno D. A gente não usa colocar esse monte de letra cada vez. Eu coloquei aqui para vocês entenderem esse conceito, tá? Mas tomem cuidado com essa notação. Então, o ângulo externo, nós vamos usar essa linhazinha aqui para indicar que é o ângulo externo. O ângulo interno é o acento circunflexo, os lados
O vértice, então, é o A, B, C e D. Tá? Se eu esquecer de colocar essa linhazinha aqui, deixar só o A, não estou representando o ângulo externo, estou representando um vértice. Então, muito cuidado, porque a notação é bem parecida, mas é para quê? Para não ficar sobrecarregando tanto o nosso desenho, que ele já tem muita informação. Então, vamos ao último elemento aqui, que seriam as diagonais. Ó, aqui nesse hexágono, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Se eu for indicar os elementos deste hexágono, então nós teremos notem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos externos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Isso vem lá dessa propriedadezinha que a gente vai ver depois. Tá? Sempre funciona. Vai ajudar vocês a saber se colocaram os elementos corretamente. E agora as diagonais, que ainda faltam. Quais seriam as diagonais? São os segmentos de reta que unem um vértice a outro vértice não consecutivo a ele. Tá? Sendo que o polígono também precisa ser convexo para a gente poder traçar as diagonais. Então, ó, um vértice consecutivo ao que vem em seguida. Então, o A é consecutivo ao B e ao F, tá? Porque eles estão ligados. Se eu ligo o vértice A com o vértice B, eu formo o lado AB. Se eu ligo o vértice A com o vértice F, eu tenho o lado FA. Então, não posso ligar um vértice com seu consecutivo para formar diagonais, porque quando eu faço isso, eu estou fazendo os lados do meu polígono. Então, eu tenho que pular isso aqui. AC. Ó, AC, eu tenho uma diagonal. É um pedacinho de reta que eu traço do vértice A até o vértice C. AD, ó, outro pedacinho que eu traço aqui. Do vértice A, eu tracei todas as diagonais, porque eu liguei com o C, com o D e com o E. Se eu ligar com o A, eu tenho um lado, se eu ligar com o F, eu tenho um lado. Então, vamos para o próximo vértice. Então, BC dá um lado, já está aqui, não posso. Por que eu tenho que fazer todas essas anotações? Porque, olha só, cheguei no C. Notem que já tem uma diagonal traçada. Uma diagonal que já foi anotada. Diagonal CA. Eu não posso colocar o CA aqui, porque ele já está. É o AC. O segmento de reta AC ou CA representa o mesmo segmento. Eu não posso contar ele duas vezes. Por isso que o ideal é traça, anota. Porque quando tu for traçar no próximo vértice, se já está traçado, tu já sabe que aquele lado já contou. Então, vamos para o próximo. D, ó, já tem ligado aqui, só falta aqui, DF. Dessa forma, não corre o risco de contar duas vezes a mesma diagonal. Tome muito cuidado com a posição das letras, porque se eu troco a posição de uma letra, aliás, duas aqui no caso, né? Trocar elas de lugar, ó, colocar o C para cá e o D para cá. O AC deixou de ser uma diagonal, se tornou um lado, porque o C ficou consecutivo ao A. Então, só trocar uma letrinha de lugar já muda as respostas aqui. Quando vocês forem fazer os desenhos de vocês desenham lá, escolhem as letras que vocês querem usar, maiúsculas do nosso alfabeto, porque vão representar esses pontos que são os vértices. Posso colocar qualquer letra. Eu normalmente uso a ordem alfabética, porque eu acho mais fácil. Mas pode colocar qualquer letra. E daí, na hora de fazer essas notações aqui, vocês vão usar as letras que vocês colocaram.
Mas, diagonais. É possível traçar uma diagonal nessa forma geométrica aqui? Pensem bem. Tem que ser um segmento de reta que une um vértice a outro vértice não consecutivo a ele. Eu tenho 3 vértices aqui, M, N e W. O M é consecutivo ao N e consecutivo ao W. Não tem um outro vértice que eu possa ligar ele que não seja consecutivo. Tá? É impossível traçar diagonais em um triângulo. Quando acontecer um triângulo, que vocês têm que me dizer quais são as diagonais, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá o Dzinho, que nós estamos usando a primeira letra, né, para abreviar. Coloca um traço, ok? Espero que essa parte dos elementos tenha ficado bem clara para vocês. A propriedade, como eu disse antes, ela é muito útil, porque num polígono o número de lados, vértices, ângulos internos e externos é sempre o mesmo. Se o meu polígono tem 4 lados, ele vai ter 4 ângulos internos, 4 ângulos externos e 4 vértices. O ângulo externo, lembrando, é possível de traçar em polígonos convexos. Não convexo, não dá. Agora a parte da classificação. Classificação de um polígono. Polígono não convexo. Um polígono é não convexo quando existe pelo menos um segmento de reta cujas extremidades pertencem a esse polígono, porém não tem todos os seus pontos no interior do polígono. Cortou um pedacinho aqui. Lembra aquela bandeirinha de São João? Isso aqui é um polígono. Ó, é uma linha fechada, formada por segmentos de reta do mesmo plano que não se cruzam. Então, atende a definição de polígono. Só que aqui, ó, eu consigo fazer, ó, um começo e um final. Esse pedacinho aqui ficou fora. Deixa eu desenhar isso um pouquinho melhor. Ó, começa dentro do meu polígono, termina dentro do meu polígono, mas um pedacinho desse meu segmento de reta ficou do lado de fora. É não convexo quando existe pelo menos um segmento de reta. Então, consigo traçar um segmento de reta cujas extremidades, início e fim, pertencem a esse polígono, porém, não tem todos os seus pontos no interior do polígono, ou seja, um pedacinho desse segmento lá do meio fica de fora. Esse aqui é um exemplo de polígono não convexo. Eu posso fazer, por exemplo, uma forma um pouco mais elaborada, com mais lados. Enfim, desde que eu consiga fazer um segmento de reta, um pedacinho que começa e termina dentro dele, e fica um pedaço desse segmento de fora, ele é classificado como não convexo. Os convexos, por sua vez, é quando eu não consigo fazer isso, então. Um polígono é convexo quando todo segmento de reta cujas extremidades pertencem a esse polígono tem todos os seus pontos no interior do polígono. Então, não é possível fazer o que foi feito nos exemplos anteriores, tá? Então, se eu vou traçar aqui um pentágono, o meu segmento fica todo dentro do polígono. O começo e o final estão dentro, mas todo ele também. O que eu posso fazer nesse caso é isso aqui, ó. Mas daí, o começo e o final, as extremidades, estão fora, o que não atende à definição. Isso aqui não tem relevância. É um segmento de reta, ok, mas ele não me dá nenhuma informação a mais no momento. Para ser um polígono não convexo, ele precisa começar e terminar dentro o meu segmento, dentro do polígono, e ficar um pedacinho fora. Quando eu não consigo fazer isso, como é o caso aqui, ele é um polígono convexo. Os polígonos convexos, eles ainda podem ser divididos em dois. Pode ser um polígono regular ou irregular. Regular já vem da ideia de ser todo igualzinho, todo padrãozinho. O que é um polígono regular? Um polígono é regular quando possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si. Isto é, todos os lados e ângulos internos têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, um quadrado, que eu não consegui desenhar muito bem aqui, mas tem ele lá no exemplo de vocês no arquivo em PDF. Um quadrado é um polígono regular. Porque todos os lados têm que ter o mesmo tamanho e todos os ângulos internos também. Um retângulo é um polígono
irregular, porque esse lado tem o mesmo tamanho que esse, mas esse aqui tem um tamanho diferente já. Ó, tem o mesmo tamanho que esse. Esses dois têm o mesmo tamanho e esses dois têm o mesmo tamanho. Mas os 4 juntos não têm o mesmo tamanho. Mesmo que eu tenha o mesmo ângulo interno. Todos eles aqui são ângulos retos também. Mas não é regular. É um polígono irregular. Tá? Então, nesta parte aqui de classificação, o meu polígono pode ser convexo ou não convexo. E os convexos podem ser ainda regular ou irregular. Você não vai achar um polígono não convexo regular ou um polígono não convexo irregular. Isso é dos convexos. Então, o polígono se separa em convexo, não convexo. Os polígonos convexos se separam em regular e irregular. E, por fim, nós temos ainda a nomenclatura. Nessa nomenclatura, aqui o que eu copiei é lá aquela tabelinha que vocês têm no arquivo em PDF. Nós temos, por exemplo, tem lá o quadrado. Qual é o número de lados? 4. O nome dele, quadrilátero. É o polígono aqui que seria o desenho, a forma que ele tem. Tá? Então, tem o número de lados, tem o nome, quadrilátero, polígono, que é o formato que ele toma quando ele é regular. Essa tabela, todos os desenhos aqui nela são de polígonos convexos regulares. Ângulo interno. Todos os ângulos internos do quadrado têm 90 graus. Tá? Essa medida do ângulo interno aqui também é para quem? Para os polígonos convexos regulares. Então, lá no próximo eu tenho 5 lados, que é o pentágono, que daí eu tenho um desenho assim. Qual é o ângulo interno do pentágono? É 108 graus. Isso aqui quer dizer que esse tem 108, esse tem 108, esse tem 108, esse tem 108 e esse tem 108. Então, isso aqui é para polígonos regulares. A nomenclatura, o nome dele, não precisa ser regular para ter esse nome. Tá? Isso aqui, com certeza, não é regular, mas é um pentágono. Tá? Porque eu não tenho como desenhar um pentágono regular aqui. Então, isso aqui é um quadrilátero. Não é regular, mas é um quadrilátero. Então, o nome funciona para todos eles. Tá? O nome, a quantidade de lados, o nome é dado pela quantidade de lados. Agora, o desenho que tem aqui, a quantidade de ângulos internos é exclusivamente dos regulares. Okay? E também tem lá um número de diagonais, que no quadrilátero são 2 diagonais, no pentágono vão ser 5 diagonais. Então, essa tabelinha é muito importante para quê? Não só pela nomenclatura, mas por esta informação aqui, que vocês vão precisar para desenhar os polígonos regulares. Vocês vão ter que saber qual é a abertura entre um lado e o outro, para poder fazer esses desenhos regulares. Espero que tenha esclarecido qualquer dúvida que vocês tenham tido ali com o arquivo em PDF. Caso não tenham entendido, mandem um comentário particular, que eu vou fazer o possível para explicar. Então, até a próxima gravação.